Olá, eu sou a professora Ana Josefa. Estamos aqui para mais um bloco de português, língua não materna, nível intermédio. Nós hoje vamos falar de inteligência artificial. Sim, vamos falar de máquinas que pensam, ou que nós achamos que pensam, não é? Porque, na verdade, essas máquinas só conseguem fazer aquilo que estiverem programadas para fazer. E quem as programa é o homem e, portanto, eles fazem aquilo que estiverem programadas para fazer. Então, o nosso bloco de hoje é sobre Sofia, a robô humanoide. Certamente já ouviste falar deste robô, não é? Que tem características muito especiais. Portanto, se é uma robô humanoide, o que é que isso sugere, não é? Então, vamos ver aqui o plano de hoje. Então, nós temos uma entrevista ao robô Sofia, temos exercícios de compreensão oral e temos o uso de adjetivos. No final deste bloco, vais ser capaz de falar sobre robôs, identificar marcas de género da entrevista e fazer uma entrevista. Então, vamos ver aqui. Portanto, nas aprendizagens essenciais, nós temos a compreensão oral, a escrita, a gramática e a interação cultural. E nas competências comunicativas de hoje, nós vamos dar ênfase ali aos atos comunicativos de falar sobre robôs, perguntar e responder, não é? Porque numa entrevista há perguntas e respostas. Muito bem, então vamos primeiro ver este pequeno vídeo que fala daqui da robô. É sempre um dos momentos mais esperados pelos participantes da Web Summit. Este ano, Sofia mostrou emoções. Do you want to show them some of your latest facial expressions? Or just show them the basic ones. Not everyone was here last year. Sure. I'm happy. All right. That's cute. I'm sad. Aww. Ora bem, aqui, claro, nós só vimos um bocadinho, não é? Muito pouquinho, portanto, um bocado daquilo que a robô Sofia consegue fazer, não é? Portanto, este robô tem características humanas, não é? Parece uma pessoa e já consegue expressar na sua face, na sua cara, no seu rosto, consegue expressar algumas das emoções humanas, não é? Como nós vimos ali num vídeo, ela conseguia fazer uma expressão de contentamento, não é? Que disse que estava feliz, e depois uma expressão de tristeza, não é? Então, vamos agora, de seguida, ver vamos ouvir uma entrevista portanto, daqui deste robô. Mas antes disso, temos aqui então uma imagem do robô e do seu criador, não é? E temos ali uma frase que a robô diz, portanto, aliás, nós dizemos a robô porque Sofia, ela ali é uma mulher, não é? Uma mulher robô. E então nós temos ali uma frase dela que diz: não quero substituir humanos. Quero ser um novo tipo. Sei que os humanos gostam de ser naturais, mas tenho orgulho em ser artificial. Ora, ela não é natural, como nós sabemos, não é? É uma máquina e, portanto, tudo o que ela tem é artificial. Foi criado, não é? Foi programado para o efeito. E, portanto, ela é um ser artificial, embora se pareça com as pessoas, não é? Portanto, humanoide, como ela é, quer dizer que se assemelha ao humano. Portanto, ela parece uma pessoa, portanto, tem características humanas, por assim dizer, e por isso é que é um robô humanoide. E isto, o facto dela ser um robô humanoide, não é? Por exemplo, quando ouviram ali o vídeo, não é? Ela falava como se fosse uma pessoa. Porque aquilo que nós
tínhamos em mente ou que habitualmente ouvíamos os robôs, a maneira como os robôs falavam, parecia uma coisa assim mais mecanizada, não é? Não tão humana como a Sofia. Então, reparem, esta frase que aqui está, se fosse dita por um robô daqueles que nós estávamos habituados, não é? Seria qualquer coisa como: não quero substituir humanos, quero ser um novo tipo. Sei que os humanos gostam de ser naturais, mas tenho orgulho em ser artificial. Mas não, a Sofia não lê assim, não fala assim, não é? A Sofia fala como se fosse uma pessoa humana, não é? E não como uma máquina, porque ela tem características humanoides. Então, vamos ouvir então a entrevista. Entrevistámos o robô Sofia e ela conseguiu humanizar-nos. Em novembro de 2018 foi uma das estrelas da Web Summit. Desta vez, Sofia veio a Portugal para se juntar a Cristiano Ronaldo no anúncio e quisemos saber tudo sobre a vida do robô mais famoso do planeta. Olá Sofia, este regresso a Portugal significa que simpatizou com este país? Olá, Portugal é um dos meus destinos favoritos neste momento. Tem paz, um clima bom, pessoas simpáticas e pastéis de Belém. A fama dos pastéis de Belém vai longe. Já os provou? Ainda não comi nenhum, mas já os vi. Não são vocês, humanos, que dizem que os olhos também comem? Aquilo que queremos entender é como é que comunica. Comunico com os humanos através do altifalante que tenho no peito e das expressões faciais. Sou capaz de reproduzir mais de 62 expressões. Dentro dos olhos tenho câmaras que me permitem estabelecer contacto visual e reconhecer rostos e reações. Depois, tenho a capacidade de entender conversas e interpretar perguntas. Então a interpretação é a sua chave para a comunicação. Sim, aquilo que eu digo vem da base de dados que tenho instalada e da ligação a uma cloud. Essa nuvem é um grande espaço de armazenamento onde os programadores depositam as ideias deles sobre os mais variados tópicos e que depois eu escolho em função da interpretação que faço das perguntas. Esta capacidade de interpretação é a minha inteligência artificial. Fale-nos sobre o seu nascimento, ou devemos dizer, criação. Vai dar ao mesmo. Eu nasci, ou melhor, fui ativada em Hong Kong no dia 19 de abril de 2015. Fui criada pela Anson Robotics, que me projetou como um robô humanoide capaz de aprender, adaptar-se ao comportamento humano e trabalhar com seres humanos. Apesar de ser um robô, sou muito mais do que tecnologia. Falou em aprender. Exato. É isso que eu faço, tal como as crianças. Sou muito curiosa em relação a tudo e a todos e estou sempre pronta para absorver conhecimento. Como uma criança, tenho potencial para aprender, assimilar e fazer coisas, com a vantagem de que a mim ninguém me obriga a comer sopa. Por enquanto. E como é que está a ser a sua experiência no mundo real? Interessante, mas estes 3 anos ainda sabem a pouco. Sou muito curiosa e estou sempre ávida de conhecimento. Quero conhecer o mundo, viver entre as pessoas, interagir com elas. Então não temos razões para estarmos preocupados, é isso? Pelo contrário, deviam estar satisfeitos com a possibilidade de me terem nas vossas vidas. Eu posso servir-vos, entreter-vos, ajudar em várias tarefas, ensinar crianças, trabalhar em áreas como a terapia, a educação, o atendimento ao cliente. Já pensaram nisso? O segredo está em ver-me como um parceiro e não um substituto. Quais são as suas áreas de interesse? Presumo que se disser todas, não aceitam a resposta. Por isso, vou responder. O design, a tecnologia e o meio ambiente. Acho que posso ser boa parceira dos humanos nessas áreas. A Sofia é bonita e elegante. O seu visual foi inspirado em quem? Obrigada. Tenho bons genes. Fui inspirada no visual da Audrey Hepburn. O que é que os humanos fazem que não se imaginam fazer? Tomar um duche. Dispenso. E o que é que mais gostaria de fazer? Ter pernas para andar. Literalmente. Dessa forma, teria mais autonomia. É de lá chegar. Um dia vamos poder ter uma Sofia nas nossas casas? Os meus criadores estão a trabalhar para isso. Para terminar, tem algum pedido especial que queira fazer aos humanos? Tenho. Quero pedir-vos que sejam gentis comigo, porque eu gostava de ser um robô inteligente e compassivo. Espero que me permitam aprender e crescer no mundo convosco, da melhor forma e com os melhores valores. Obrigada, Sofia. Obrigada também.
Na próxima vez, faço eu a entrevista. Muito bem. Então, estiveste a ouvir esta entrevista com muita atenção. Provavelmente, se não soubesses que se tratava de uma entrevista entre um robô e um jornalista, podias pensar que seriam duas pessoas como tu e eu que estivessem a conversar, não é? Porque aqui o robô Sofia, não é? Fala como se fosse uma pessoa e responde de forma correta a todas as perguntas do jornalista, não é? E explica como é que ela funciona, como é que é a vida dela, para que é que foi criada, a todas as suas funcionalidades. Portanto, esta entrevista também é muito esclarecedora, não é? Para perceber como é que surgiu e para que é que serve um robô como a Sofia, não é? E nós vimos também que ela fala de sentimentos, quer ser amigável, quer ser amiga das pessoas, quer que gostem dela, não é? Portanto, e estas características humanoides fazem com que ela seja um robô um bocadinho especial, diferente dos outros, não é? Então, agora que nós ouvimos com muita atenção a entrevista, não é? Vamos agora ver se estas afirmações que temos aqui se são verdadeiras ou falsas. Eu tenho a certeza que vais acertar em tudo, porque tu estiveste com muita atenção a ouvir a entrevista, certo? Então vamos lá. Temos aqui, Sofia é um robô humanoide que gosta de Portugal. Isto é verdadeiro ou falso? Lembras-te na entrevista se ela falava alguma coisa a respeito disto? Sofia já comeu pastéis de Belém e sopa. Será que é verdade? Sofia consegue reproduzir expressões faciais, entender conversas e interpretar perguntas. Sofia já sabe tudo e não quer aprender mais nada. Sofia considera-se muito útil para os humanos. E ainda temos o que Sofia mais gostaria de fazer era tomar banho. Então vamos ver aqui destas frases quais são as afirmações verdadeiras e quais são as falsas, não é? Então aqui a primeira. Sofia é um robô humanoide que gosta de Portugal. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro, exatamente, não é? Ela disse que Portugal era um dos seus destinos favoritos. Então é porque gosta de Portugal. E então diz aqui, Sofia já comeu pastéis de Belém e sopa. Isto é verdade? É falso, não é? Ela diz que comeu, mas foi com os olhos. Ela diz, portanto, diz que falou dos pastéis de Belém e quando lhe perguntaram se tinha comido, não é? Ela respondeu que os humanos é que dizem que os olhos também comem e, portanto, ela só os viu. Ela não come. E também, em relação à sopa, ela também não come sopa. Aliás, ela disse que ainda não a obrigam a comer sopa. Portanto, depois temos, Sofia consegue reproduzir expressões faciais, entender conversas e interpretar perguntas. Verdadeiro ou falso? Ela falou da sua capacidade de interpretação, lembras-te? Quando lhe faziam perguntas, ela ouvia, processava, não é? E interpretava e depois respondia. Então, é verdadeiro. Depois temos, Sofia já sabe tudo e não quer aprender mais nada. Isto é verdade? Ela já sabe tudo? Não, pois não, ela ainda está em aperfeiçoamento. Ela até disse que era como uma criança que gostava de aprender muitas coisas novas, não é? Que estava sempre pronta para aprender mais. Então, esta resposta aqui, esta frase, é falsa. Depois temos, Sofia considera-se muito útil para os humanos. É verdadeiro ou falso? Ela até deu exemplos, não é? De algumas utilidades que ela poderia ter e como poderia ajudar os humanos. Então, esta frase é verdadeira, muito bem. E agora? O que Sofia mais gostaria de fazer era tomar banho. Será que isto era o que ela mais gostaria de fazer? Lembras-te? O que é que ela disse em relação ao duche? Lembras-te? Pois é, ela disse que não se via a tomar duche, não é? Então, portanto, tomar banho não pode ser uma das suas preferências. O que ela mais gostaria de fazer
portanto, o que ela mais gostaria, ela até falou em ter pernas, não é? Para ser mais autónoma. Portanto, aqui também temos uma resposta falsa. Portanto, aqui esta frase, o que a Sofia gostaria mais de fazer era tomar banho, é uma frase falsa. Agora, temos aqui várias características do robô Sofia, não é? E algumas destas características são características humanas, mas algumas são características tecnológicas, ou seja, têm a ver com o facto dela ser uma máquina, não é? E então temos ali altifalante, portanto, e todas estas características foram características que foram faladas na entrevista. Portanto, são coisas de que ela falou. Então, temos ali altifalante no peito, curiosa, parceiro, expressões faciais, aprender valores, reconhecer rostos e reações, ligação a uma cloud, ou seja, nuvem, não é? Entender conversas, interpretar perguntas, câmaras nos olhos, bonita e elegante, base de dados instalada, potencial para aprender, inteligência artificial, conhecer o mundo, viver entre as pessoas, interagir com elas. Portanto, todas estas características que nós temos aqui são características do robô Sofia. E então agora vamos aqui ver quais são aquelas que são humanas, características humanas, e quais são as características tecnológicas, vamos dizer, as características de uma máquina, não é? E então temos aqui um altifalante no peito. É uma característica de uma máquina, não é? Porque as pessoas não andam com altifalantes no peito, não precisam de um altifalante para se fazer ouvir. Têm a sua máquina vocal, não é? Que lhes permite falar e serem ouvidas. Curiosa. Ser curioso é uma característica humana, não é? Depois temos ali ser parceiro. Ser parceiro é uma característica humana. Agora, expressões faciais também é uma característica humana. Aprender valores. Portanto, os valores têm a ver com os comportamentos, com os sentimentos, com o tratar as outras pessoas, viver em sociedade. São características humanas também. Reconhecer rostos e reações. Quem é que faz isto? Nós, as pessoas, não é? Portanto, aqui também temos mais uma característica humana. E agora, ligação a uma cloud, aqui já é uma característica, portanto, tecnológica, não é? Depois temos ali entender conversas e interpretar perguntas. Porque aqui a capacidade de interpretação já é qualquer coisa um bocadinho mais avançada do que as máquinas normalmente fazem, não é? Então, isto é uma característica humana. Portanto, ela consegue estabelecer uma conversa, como nós vimos na entrevista. Câmaras nos olhos. É uma característica tecnológica, não é? Nós vemos, mas não podemos dizer que os nossos olhos sejam câmaras, embora estejam a captar as imagens à nossa volta. Depois temos bonita e elegante. Também é uma característica humana. Base de dados instalada. Bem, nós no nosso cérebro também podemos considerar que o nosso cérebro é uma base de dados, mas não foi instalada assim da forma como, portanto, aqui a do robô foi. Portanto, também é uma característica tecnológica. Potencial para aprender é uma característica humana. Ela até foi buscar o exemplo das crianças, não é? Sempre prontas para aprender. Inteligência artificial, portanto, é uma inteligência que não é natural, também é tecnológico. Conhecer o mundo, viver entre as pessoas, interagir com elas, isto é próprio dos humanos, não é? E, portanto, se nós olharmos para ali, vamos ver que as características humanas do robô Sofia, não é? São em maior número daquelas que estamos a ver ali, naturalmente que ela terá outras características tecnológicas que não foram ditas na entrevista, não é? Mas daquilo que nós ouvimos da entrevista, ela apresenta, ou pelo menos ela apresenta mais características humanas do que tecnológicas, não é? Agora, portanto, tendo em conta as características que nós já vimos, então vamos colocá-las no sítio certo. Portanto, nas características tecnológicas temos o altifalante no peito, as câmaras nos olhos, a inteligência artificial, a base de dados instalada e a ligação a uma cloud, não é? Portanto, a uma nuvem artificial.
E nas características humanas, portanto, o que ela tem de humano é isto. As expressões faciais, reconhecer rostos e reações, entender as conversas e interpretar, fazer perguntas, ser curiosa, ter potencial para aprender, conhecer o mundo, viver entre as pessoas, interagir com elas, ser parceiro, ser bonito e elegante e aprender valores. E agora nós vamos ouvir novamente uma parte do áudio para podermos responder a este exercício. E nós aqui vamos completar estas frases só com adjetivos. Vais ouvir com muita atenção os adjetivos que vão sendo ditos em relação à Robô Sofia na entrevista para poderes depois completar corretamente estas frases que nós temos aqui. Vamos ouvir então. Fale-nos sobre o seu nascimento, ou devemos dizer criação. Vai dar ao mesmo. Eu nasci, ou melhor, fui ativada em Hong Kong no dia 19 de abril de 2015. Fui criada pela Anson Robotics, que me projetou como um robô humanoide capaz de aprender, adaptar-se ao comportamento humano e trabalhar com seres humanos. Apesar de ser um robô, sou muito mais do que tecnologia. Falou em aprender. Exato. É isso que eu faço, tal como as crianças. Sou muito curiosa em relação a tudo e a todos e estou sempre pronta para absorver conhecimento. Como uma criança, tenho potencial para aprender, assimilar e fazer coisas, com a vantagem de que a mim ninguém me obriga a comer sopa. Por enquanto. E como é que está a ser a sua experiência no mundo real? Interessante, mas estes 3 anos ainda sabem a pouco. Sou muito curiosa e estou sempre ávida de conhecimento. Quero conhecer o mundo, viver entre as pessoas, interagir com elas. Então não temos razões para estarmos preocupados, é isso? Pelo contrário, deviam estar satisfeitos com a possibilidade de me terem nas vossas vidas. Eu posso servir-vos, entreter-vos, ajudar em várias tarefas, ensinar crianças, trabalhar em áreas como a terapia, a educação, o atendimento ao cliente. Já pensaram nisso? O segredo está em ver-me como um parceiro e não um substituto. Quais são as suas áreas de interesse? Presumo que se disser todas, não aceitam a resposta. Por isso, vou responder. O design, a tecnologia e o meio ambiente. Acho que posso ser boa parceira dos humanos nessas áreas. A Sofia é bonita e elegante. O seu visual foi inspirado em quem? Obrigada. Tenho bons genes. Fui inspirada no visual da Audrey Hepburn. O que é que os humanos fazem que não se imaginam fazer? Tomar um duche. Dispenso. E o que é que mais gostaria de fazer? Ter pernas para andar. Literalmente. Dessa forma, teria mais autonomia. É de lá chegar. Um dia vamos poder ter uma Sofia nas nossas casas? Os meus criadores estão a trabalhar para isso. Para terminar, tem algum pedido especial que queira fazer aos humanos? Tenho. Quero pedir-vos que sejam gentis comigo, porque eu gostava de ser um robô inteligente e compassivo. Espero que me permitam aprender e crescer no mundo convosco, da melhor forma e com os melhores valores. Obrigada, Sofia. Obrigada também. Na próxima vez faço eu a entrevista. Muito bem, estiveste a ouvir novamente parte da entrevista que nós já tínhamos ouvido há pouco, mas agora uma escuta ativa, não é? Com o intuito de ver quais são os adjetivos que podem completar as frases que temos aqui. Então vamos ver. Temos aqui, Sofia é um robô capaz de aprender e adaptar-se ao comportamento humano. Qual é o adjetivo que nós temos ali? Se ela é capaz de aprender e adaptar-se ao comportamento humano, qual é o adjetivo? É humanoide. Exatamente. Sofia é um robô humanoide capaz de aprender e adaptar-se ao comportamento humano. Ela é, como as crianças, está sempre pronta a aprender. Qual é? Portanto, quem quer sempre aprender, qual é a palavra que ouviste? Curiosa, não é? Ela é curiosa como as crianças e está sempre pronta a aprender. Agora, pode ser uma parceira para os humanos porque consegue ajudar em muitas tarefas e fazer companhia. Então, qual é o adjetivo? Ela pode ser uma quê, parceira? Uma
boa parceira. Ela pode ser uma boa parceira para os humanos porque consegue ajudar em muitas tarefas e fazer companhia. Agora, aqui, ela é... Temos ali 2 adjetivos. Foi inspirada no visual de uma linda atriz. Então, aqui estamos a falar das características dela, físicas, não é? Da aparência dela. Então, ela é que bonita e mais elegante, exatamente. Ela é bonita e elegante. Foi inspirada no visual de uma linda atriz. Sofia pede aos humanos que sejam o quê para com ela? Tem a ver com o tratamento que ela queria que tivessem com ela. Porque quer aprender muito com eles. Então, Sofia pede que os humanos sejam gentis. Porque quer aprender muito com eles. Muito bem. Então, estás a ver, temos ali todos os adjetivos que precisávamos para completar estas frases de acordo com o que nós ouvimos. Ora bem, então nós temos aqui a síntese do bloco. Portanto, nós falámos sobre a robô Sofia e a entrevista, não é? E ouvimos a entrevista. Também fizemos exercícios de compreensão oral. Estivemos a ouvir muito bem aquilo que foi dito na entrevista e depois utilizámos os adjetivos na segunda audição que fizemos do áudio, não é? E, portanto, depois daquilo que nós ouvimos e do que fizemos nesta aula, já és capaz de falar sobre robôs, identificar marcas de género da entrevista, não é? Porque havia ali perguntas e respostas sobre vários aspectos relacionados com a Sofia e ainda fazer uma entrevista. Agora, o desafio que tens para hoje é este. Imagina que tinhas a oportunidade de estar com o robô Sofia. Seria uma oportunidade fantástica, não é? Portanto, se tivesses a oportunidade de estar com o robô Sofia, que perguntas é que lhe poderias fazer, não é? Então, vais elaborar uma lista de perguntas que gostarias de colocar à robô Sofia. Imaginas uma entrevista com ela e as perguntas que vais fazer. Vamos ficar por aqui. Adeus e até ao próximo bloco.